Bom, iniciando essa nova aula, né, paramos nessa parte, né, a gente ia iniciar como fazer o isolamento das raízes, né, que seria a fase 1, né, então vamos ver como fazer isto, né, então fase 1, isolamento das raízes, né, na análise teórica, né, usa-se o teorema, né, conhecido aí como teorema 1, e mais conhecido também como teorema do valor intermediário. O que é que diz esse teorema? Se f de x é uma função contínua no intervalo AB, tá? Se f de A vezes f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto, que ele está chamando aqui de ponto x, né, entre A e B, que é zero de f de x. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer, gente? Esse produto aqui de ser zero é dizer o seguinte, tá? Vamos pensar aqui, você tem aqui o eixo x, né? Você tem aqui o eixo y, né? Você tem aqui uma função. Digamos que a função faça isso. Note que, vamos analisar nesse intervalozinho aqui, ó. Tá? Você daqui para cá. Que você AB. Certo? Nesse intervalo, analise ó, que f de A ó, é negativo. Já o f de B ó, é positivo. Ou seja, f de A vezes f de B é negativo. Quando isso ocorre, então dizemos que tem pelo menos um zero da função nesse intervalo. Por quê? Porque se o f aplicado no A deu um sinal e o f aplicado no B deu sinal contrário, isso quer dizer que, em algum momento, como a função é contínua, né, em algum momento ela corta, ela cruza o eixo x. E na hora que cruza, no cruzamento, né, temos aí uma raiz real. Tá bom? Então, esta é uma consequência do teorema do valor intermediário e não necessariamente quer dizer que no intervalo tem só uma raiz. Tá? Aí o teorema diz que existe pelo menos uma. Ou seja, ele garante pelo menos a existência, né? Então, continuando aqui, vamos pegar esse gráfico. Ó. Imagine que a função f, né? Analisando f no intervalo a, b, né? Observe que o f de A está abaixo do eixo, né? X, portanto, vai ser negativo. Então, f de A é negativo e f de B, como está acima do eixo, vai ser positivo, tá? Então, como o f de A é negativo e o f de B é positivo, isso quer dizer que o produto deles é negativo. Ou seja, garante que tem pelo menos uma raiz. De fato, está aqui a raiz. Ó. Tá vendo? Então, é isso. O teorema quer dizer isso, tá bom? Então, sem perder muito tempo, vamos para o próximo. Veja esse novo gráfico. Ó. Veja esse novo gráfico. Analisando aqui o intervalo, né, de A para B, observe que o f de A também é negativo, f de B é positivo, o produto é negativo, o que garante a existência de pelo menos uma raiz real. Mas nesse caso em específico, né, olha, ele toca o eixo aqui, toca o eixo aqui e toca o eixo aqui. Portanto, no caso, temos 3 raízes reais. Aí, professor, não era para ter só uma, não era para ter uma. O teorema garante a existência de pelo menos uma, né? Quem tem 3, tem uma, né? Então, é isso. Continuando, tá? Teorema... Sim, ainda a aplicação do teorema 1, numa outra situação. Vejamos o que aqui está o intervalo AB. Note que o f de A é negativo, o f de B é positivo. Podia ser o inverso, gente, não tem problema não. Mas note que o teorema garante que tem pelo menos uma raiz real, aqui está uma e aqui está outra. Tá certo? Ou seja, no caso aqui, mostramos um exemplo que tem uma, que tem 2, que tem 3. Tá certo? Então, sobre as hipóteses do teorema 1, né, se o f de linha de x existe e preservar o sinal no intervalo, então existe, né, intervalo. Então, este intervalo contém um único zero de f de x. Olha que legal. Olha só o que ele está querendo dizer, né? Antes, ele não falava desta condição. Né? Antes não falava dessa condição. Então, ele está querendo dizer o seguinte: sobre a hipótese do teorema 1, da função f ser contínua, né?
do intervalo, onde o F de A vezes o F de B, né? Se for negativo, né? Implica que vai ter pelo menos um zero entre o intervalo AB. Aí o que acontece? Se, além disso, né, a tal função f for derivada, ou seja, se existir o f' de x e este f' de x preservar o sinal em todo o intervalo, então garante a unicidade da raiz. Vamos ver aí como é que fica essa questão. Vejamos aqui agora neste exemplo. Note o seguinte, tá? Note o seguinte. F de, aqui está o A, aqui está o B, né? F de A negativo, F de B positivo. Ou seja, F de A vezes F de B é negativo, portanto, pelo teorema lá, garante que tem pelo menos uma raiz. Só que note que essa função aqui, né? Ela é derivável nesse intervalo AB, que não tem nenhum ponto de bico, né? É derivável. E mais, daqui, ó, até aqui, o sinal da derivada, que é a derivada de uma função no ponto, né, dá o coeficiente angular da reta tangente. Se a gente for observar que todos os coeficientes angulares da reta tangente são coeficientes angulares, ou seja, são ângulos de abertura de 0 a 90, o que garante que o coeficiente angular é positivo. Ou seja, todos os coeficientes angulares estão com o mesmo sinal. Como a F possui derivada, né? E o F' de x é positivo para qualquer x no intervalo, então isso garante que essa função tem apenas uma única raiz nesse intervalo, e a raiz é essa. Olha que legal, olha as coisas melhorando, tá vendo? Novamente, analisa aí o A e B, né? Note que F de A agora é positivo, F de B agora é negativo, mas continua o produto dando negativo, que garante pelo menos uma raiz. Outra questão mais, de A para B, a função é contínua, e mais, se a gente for observar o coeficiente angular da reta tangente, todos vai ter inclinação maior que 90, portanto, a inclinação vai ser negativa, ou seja, F' de x vai sempre existir nesse intervalo, e vai preservar sempre o sinal negativo para todo x no intervalo, o que garante que você vai ter uma única raiz aqui neste intervalo. É interessante esse teorema, né? Beleza? Então, conclusão de tudo, né, dessa fase 1 é o quê? Uma forma de isolar as raízes, né, de f de x, né, usando os conceitos anteriores, tabelar, né, f de x para vários valores de x e analisar as mudanças de sinais, né, de f de x e, consequentemente, o sinal está derivado nos intervalos em que f de x mudou de sinal. Essa coisa que a gente costuma ver isso em cálculo 1, né? Bom, vamos ver através de exemplos, tá? Exemplo 1 seria seja f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, então também diante de uma função de terceiro grau, ou de uma equação de terceiro grau, na baixa para h igual a zero. Nosso objetivo aí claro, o objetivo máximo, né, seria encontrar os zeros do raiz, do zero dessa função, né? Que, em outras palavras, seria encontrar as raízes dessa equaçãozinha aqui, pondo isso aqui igual a zero, né? Mas, para a gente chegar nisso, a gente vai ter alguns caminhos para percorrer, né? Primeiro conceito estudado foi como isolar raiz, né? Isolar raiz, em outras palavras, é encontrar intervalos em que você garanta que tenha raiz naquele intervalo. Então, vamos usar o que a gente já estudou até agora. Então, o objetivo, pelo menos por um momento, é analisar o sinal desta função, tá certo? Então, construindo uma tabela de valores, né, para f de x, né, considerando apenas os sinais, temos. Então, ele pegou aqui alguns valores, tá? Pegou alguns valores, calculou, não precisa nem calcular não, basta analisar o sinal. E aí ele percebeu aqui, ó, que entre o 2 e o 3 houve uma mudança de sinal, percebeu que entre o 0 e o 1 houve uma mudança de sinal, e percebeu que entre o menos 5 e o menos 3 houve uma mudança de sinal, certo?
Então, isso quer dizer o quê? Se mudou de sinal aqui, mudou de sinal aqui, mudou de sinal aqui, então, em cada intervalo deles vai existir pelo menos uma raiz real. Isso é o que diz o teorema 1. Então, sabe-se que f de x é contínua, né, para qualquer x real, né, e observando as variações, né, de sinal, podemos concluir que cada um dos intervalos, que intervalos? Menos 5 a 3, 0 a 1 e 2 a 3, está aqui, ó. Ou seja, os 3 intervalos lá citados contêm pelo menos uma raiz. Beleza? Isso é o que diz lá o teorema 1. Como f de x é um polinômio de terceiro grau, podemos afirmar que cada intervalo contém um único zero. Por quê? Se encontrei 3 intervalos e o polinômio é de terceiro grau, ele só pode ter no máximo 3 raízes. Como você encontrou 3 intervalos, obviamente cada intervalo tem que conter uma só raiz. Então, assim você fez o quê? A localização de todas as raízes. Você localizou que uma raiz tem que estar nesse intervalo, a outra nesse e a outra nesse intervalo. Então, a fase 1 foi cumprida com sucesso, que é localizar, né, o intervalo em que se encontra uma raiz de uma dada função, né? No caso aqui da nossa função f de x. Então, se f de A vezes f de B for positivo, nós até agora havíamos estudado a situação em que f de A, né, vezes o f de B, né, era negativo, né? E se ele for positivo, o que acontece? Então, podemos ter várias situações no intervalo AB, conforme mostra os gráficos a seguir. Aqui, né, nós vimos que se f é contínuo e cumpre essa condição, então garanto que existe pelo menos, né, uma raiz nesse intervalo. E agora, vamos ver as várias situações que podem ocorrer se a condição fosse o contrário disto, né? Ou seja, se isso fosse positivo, ok? Então, vamos lá. Primeira situação. F de A positivo, F de B positivo. Então, o produto de F de A para F de B vai dar positivo. Mas, nesse caso, o que acontece nesse caso? Nenhuma raiz, porque a função não toca os eixos. Portanto, poderia ocorrer de não ter raiz. Uma outra situação. F de A positivo, F de B positivo. Então, o produto vai dar positivo, mas olha que situação a gente pode encontrar. Ó. Nós podemos ter duas raízes reais. Ó. Então, quer dizer que se o produto de f de A por f de B for maior que zero, você pode ter raízes. Né? Mas o exemplo 1 mostrou que pode também não ter raízes. E aqui está mais um exemplo. Ó. F de A positivo, f de B positivo, produto positivo, portanto, você pode ter uma única raiz. Você pode ter uma única, nenhuma e duas. Né? Quer dizer, pelo menos essas situações. Né? Então, qual a conclusão disso? A análise gráfica da função f de x, né, ou da equação f de x igual a zero, é fundamental para se obter aproximações para a raiz. Né? Temos 3 processos de análise de gráficos. Mas só para concluir o que a gente acabou de falar anteriormente, é que o fato de f de x vezes f de A vezes f de B ser positivo, a gente não nos garante nada, né? Porque a gente viu situações em que pode ter uma ou duas raízes e pode ter situações em que pode ter nenhuma raiz. Pode ter mais de uma ou duas, talvez possa ter mais de uma, duas, três, quatro. Mas o fato é que a gente viu a situação aqui pode não ter, que pode ter. Então, essa situação não é interessante para a gente. Então, portanto, a gente não vai analisar o fato de que f de A vezes f de B é positivo, né? Então, vamos ver aqui temos 3 processos de análise de gráficos, né? Primeiro, esboçar o gráfico, né? Esboçar o gráfico, né? Análise do comportamento da função, que envolve, né? Domínio da função, pontos de descontinuidade, intervalo de crescimento e decrescimento, ponto de máximos e mínimos, concavidade, ponto de inflexão e assíntose da função. Ou seja, todos esses assuntos foram estudados nos cursos de cálculo, principalmente cálculo 1 e cálculo 1 e cálculo 2, né? E não é tema de cálculo numérico. Então, quem tiver alguma dificuldade de analisar esses contextos, pegue o livro de cálculo e vá estudar. Então, próxima etapa, através da equação equivalente, né? G de x igual a h de x, né? A partir da equação,
f de x igual a zero, obter a equação equivalente, g de x igual a x, h de x, g de x igual a h de x. Esboçar os gráficos das funções, né, g e h, no mesmo eixo cartesiano e localizar os pontos x onde as duas curvas se intersectam. Né? Bom, aqui é uma forma de você localizar as raízes. Aqui ele está mostrando já uma outra forma. E aí você vai pegar a tua função lá, né, x igual a zero, e vai achar uma expressão equivalente desse tipo. Né? Mas como é que faz isso? Não tenha calma. Tenha calma que eu vou explicar para vocês como fazer isso. E uma terceira é gráficos computacionais. É você plotar o gráfico de forma computacional e vai, o próprio software ele vai lhe mostrar aonde vai ter ou não raízes, tá bom? E aí fica isso aí para a próxima aula. Inclusive, essa questão do h de x igual a g de x, né? Eu vou explicar para vocês numa próxima aula.